muitas vezes o medo de perder ou de não ter faz com que você nem ganhe, né? É verdade. Faz com que você nem tenha, porque eu não quero ter porque eu tenho medo da dor que vai ser perder. É. Então, isso roda muito com a gente inconscientemente. Precisa, né, de um exame que a gente olhe para dentro para entender se está acontecendo com a gente ou não. É. Eu acho que enfrentar essa forma de pensar, confrontar essa emoção, exige formar parcerias, né, confiáveis, talvez num processo terapêutico, num processo espiritual, num processo de autoconhecimento mesmo, né? Exige um esforço muito grande de você encontrar alguém para se abrir e pedir uma ajuda, né? Uhum. Porque no meu tempo de terapia eu não lembro de ter dito, olha, mas eu penso, é isso que eu tenho, né? É isso que eu sinto, é isso que me acontece. E é impressionante como te paralisa, né? Sentir esse medo, né? Uhum. Você vai criando situações, você vai se deparando em situações que é difícil falar, olha, não, você está pensando na solução errada. Você está pensando uma solução imediata. É difícil você sinalizar isso para o outro, né? E é por isso que eu acho que é um exercício de consciência, né? Como você disse no começo. Parar, ter esse momento de autoconsciência, né? Ter coragem também de olhar para a sua situação, olhar para os seus resultados e dizer: eu estou sendo impactada por essa minha forma de pensar, por eu ter esse medo, né? Uhum. Eu até conversei, a gente conversou no outro episódio, né? Que a gente, às vezes, nessa situação entre tentar ficar bem, se sentir feliz, a gente vive com um pensamento no futuro e um pensamento no passado, e o nosso presente está na falta, né? E está sempre preso numa falta que, como você acabou de dizer, que às vezes nem existe. E que aí nutre a infelicidade, que é o que a gente estava falando no outro episódio, né? Então, como eu foco no que está faltando, né? Que é a escassez, o que está escasso na minha vida? Então eu valorizo bastante isso que está faltando e aí eu fico infeliz. E isso é um ciclo que se retroalimenta. Então se eu fico infeliz, eu vou ter menos condição de buscar o que eu quero. Né? Eu tenho menos gás, menos força, menos ímpeto, menos vontade de fazer alguma coisa. E aí eu vou ter menos também. E assim vai indo. Eu queria compartilhar aqui um pouco do como foi para mim essa situação. E durante muitos anos da minha vida, eu fui sobrevivendo. Eu acho que desde a minha infância, adolescência, minha fase de adulto jovem, assim, eu fui sobrevivendo. E fazendo as coisas e sobrevivendo e não parei muito assim para pensar nas coisas, né? Chegou um dia que alguém me falou sobre prosperidade. Aí eu falei, pô, prosperidade é essa coisa doida aí, né? De, acredita que você vai ter, né? Que tudo é próspero. É nada, tá faltando um monte de coisa. Abre a minha geladeira pra ver o que tá faltando, né? O que tem, o que não tem. Tinha uma época, Mônica, que o meu salário pagava metade das minhas contas. E eu não tinha o dinheiro do próximo mês, né? E foi exatamente nessa época que me falaram sobre essa tal dessa prosperidade, que eu tinha que ter um pensamento próspero, que as coisas iam melhorar. E a resposta que eu queria ter legal, vai por aqui que você vai ganhar muito dinheiro, né? Ou toma uma oportunidade aqui que você vai ganhar muito dinheiro. Isso pra mim era prosperidade. E foi muito interessante que eu fui obrigado ali, não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas talvez 25, 26 anos, a repensar o que era prosperidade pra mim. E aí eu comecei a refletir, foi mais ou menos na mesma época que comecei a investir em me autoconhecer, a me entender. E aí eu comecei a perceber isso. O que era importante para mim, o que eu valorizava, o que eu gostava de fazer que me dava prazer, o que eu queria conquistar ainda.
E aí eu comecei a me sintonizar com isso. E é muito doido, porque a partir do momento que eu comecei a valorizar o que eu tinha, o que eu era, o que eu sentia, as coisas materiais começaram a acontecer, não de uma forma, né? A gente tá falando de prosperidade, não de abundância. Não de uma forma abundante, mas as coisas começaram a acontecer.